Oi, pessoal do Divã Literário, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui, esse clássico da literatura universal que é o livro Morro dos Ventos Uivantes, da autora Emily Brontë. Fica até o final desse vídeo que vocês vão ver por que essa literatura, pelo menos uma vez na vida, precisa ser feita. Roda a vinheta aí. Oi, pessoal, bem-vindos de volta. E se você é novo aqui, caiu de paraquedas no canal, é só você se inscrever, ativar no sininho e continuar acompanhando aqui as novidades do canal. E a gente vai falar um pouquinho sobre esse livro aqui, da Emily Brontë, O Morro dos Ventos Uivantes, que é uma literatura muito controversa, até hoje divide opiniões. É o único livro publicado pela autora Emily Brontë, que morreu aos 30 anos de tuberculose, muito jovem, deixando esse livro como um único legado, que foi um divisor de águas para a literatura vitoriana e para a nossa literatura universal como um todo. Até hoje, esse livro ainda ressoa, reverbera e divide opiniões. Tem quem ame e quem odeie. Eu vou falar um pouquinho sobre a autora Emily Brontë, que é uma de 4 irmãos, filha de um reverendo anglicano, e ela foi criada de forma muito rígida, era uma pessoa introspectiva, muito tímida, tanto que ela não frequentava a sociedade junto com o resto dos seus familiares. Ela era bem introspectiva, tanto que ela se dedicou à literatura junto com as suas irmãs, por conta também disso se encaixar bastante no perfil dela. E elas publicaram, tanto ela como as suas irmãs Anne e Charlotte Brontë, também autoras de Jane Eyre, por exemplo, sob pseudônimos masculinos. O pseudônimo da Emily, por exemplo, é o nome Alice Bell, e foi sob esse nome que, além de fazer umas colaborações poéticas junto com as suas irmãs em 1846, foi também usado para publicar esse livro aqui. Até porque, na época, assim como hoje também, de uma certa forma, era muito difícil publicar. As pessoas até então só conseguiam publicar se puder investir dinheiro nisso, e naquele contexto, inclusive, para as mulheres era muito difícil publicar, por conta do preconceito, de não aceitarem também que mulheres fossem escritoras. O mercado editorial ainda era um mercado totalmente masculino. E o livro dela, quando foi publicado em 1847, sob esse pseudônimo, causou muita comoção, as pessoas ficaram escandalizadas, né? O estilo de livro dela é muito forte, é um romance gótico, ainda divide opiniões até hoje, porque os dois protagonistas desse romance, o Heathcliff e a Catherine, eles não são protagonistas românticos comuns, eles realmente despertam no leitor até um certo ponto um pouco de asco, eu senti isso, mas esse é o tipo de romance que ao menos uma vez na vida a gente precisa ler. E uma recomendaçãozinha, já dando um pouco das minhas impressões, é que a gente precisa ler esse livro com uma certa maturidade, uma certa idade. E vou falar um pouquinho também da experiência que foi ler esse livro, porque quando eu tentei ler a primeira vez foi em 2008. Vou até deixar a capa da obra clássica da época que eu tentei ler. Logo quando a saga Crepúsculo virou febre, os livros foram publicados. O primeiro volume da saga Crepúsculo foi adaptado para longa-metragem pela Paris Filmes. Então, nessa época, o livro foi até muito conhecido por ser o favorito da Bella e do Edward. Aí, quando eu tentei ler em 2008, eu confesso que eu não passei do quinto capítulo, eu confesso. Eu simplesmente abandonei a leitura, porque eu fiquei com a seguinte impressão: quem em sua sã consciência gosta de um livro desses? Quem em sua sã consciência? Na época, realmente, eu me senti muito agredida pela forma como a narrativa foi escrita, pela forma como o romance foi todo conduzido. Mas, como eu falei ainda há pouco, esse é um livro bastante controverso que, ao menos uma vez na vida, a gente precisa ler. Até para ter contato com a escrita da Emily Brontë, que não é uma escrita trivial, comum. Ela realmente provoca a gente e faz com que nós realmente pensemos em como o ser humano é complexo. Inclusive, eu vou mostrar a obra que eu li em 2022. Eu li esse livro aqui nessa edição. E, inclusive, está bem aqui. Eu vou mostrar para vocês aqui na contracapa, olha só. O livro favorito de Bella e Edward, que está escrito aqui na contracapa. E até tem essa frase aqui: se o amor dela morresse, eu arrancaria seu coração do peito e beberia seu sangue. Por aí você já tem uma ideia de como esse romance é controverso, de como ele assusta um pouquinho.
E eu vou falar rapidamente aqui do enredo do romance, que começou ainda na infância de Catherine Heathcliff, quando o patriarca da família viajou e quando voltou para casa, ele era para ele ter trazido presentes e alguma coisa para a família, acaba ele, além de voltar de mãos vazias, voltou com um menininho, o Heathcliff, ainda criança. E essa criança foi criada pela família, foi criada pelo patriarca, na verdade, ele foi adotado por esse patriarca, mas assim, dessa forma, ele foi adotado, recebeu o nome de Heathcliff, só com o nome de batismo, sem sobrenome, e foi uma espécie de adoção que deixou ele num limiar. Ele não era totalmente filho dessa família, mas não era totalmente um empregado que realmente fazia as tarefas. Ele ficava meio que no limiar, bem ali, da divisão de classes ali. Foi uma situação, no mínimo, estranha. E a família toda não recebeu ele bem. Mesmo a Catherine, quando criança, não se dava bem com ele, bem como o irmão dela. E com a morte desse pai, a situação ficou muito pior, porque o herdeiro da casa, o irmão da Catherine, praticamente relegou ele à ala dos criados, deixou ele lá para cumprir as tarefas e a relação entre eles três foi piorando muito. Ele era para ser um irmão adotivo, mas ficou bem no limiar entre um irmão, um quase irmão adotivo e um empregado da família. Foi uma situação, no mínimo, tensa e estranha, porque à medida que eles foram crescendo, a Catherine começou a desenvolver sentimentos românticos por ele, que foram correspondidos de uma certa forma, mas foi um romance muito conturbado, muitas idas e vindas, até o envolvimento emocional deles não era dos melhores, eles eram muito. Eu não sei como classificar o amor deles. E as coisas foram piorando à medida que eles foram crescendo. A Catherine foi apresentada à sociedade, inclusive se casou com um dos vizinhos dela, o Edgar Linton. E esse casamento não foi necessariamente voluntário, ela se casou também por status, por situação financeira. E esse casamento fez com que realmente a situação piorasse bastante, a ponto de o relacionamento deles enquanto familiares ser quase insustentável. Só que no ponto da narrativa, o Heathcliff foi embora e simplesmente ele se afastou de todo mundo. E nesse meio tempo que ele passou afastado, que foi coisa de anos, ele acumulou fortuna, ele conseguiu uma situação financeira estável para ele mesmo. Só que em vez dele ficar lá onde ele estava, ele simplesmente ele voltou para o interior da Inglaterra, onde ele vivia com a família Earnshaw, e começou a literalmente torturar essa família. Foi uma situação muito bizarra. Ele meio que orquestrou uma vingança contra essa família. E é uma vingança que transcendeu gerações. Os filhos que vieram a nascer depois sofreram todas as consequências dessa relação meio caótica que se formou entre essas famílias. É um romance muito conturbado, só que hoje em dia eu entendo que esse é um romance que ao menos uma vez na vida precisa ser lido, até porque situações que são retratadas aqui, apesar de serem muito desgastantes emocionalmente, a forma como se relaciona é muito caótica. E essa é a palavra do momento aqui no vídeo, caótica mesmo. Porque ao mesmo tempo que a Catherine e o Heathcliff se amam, eles se odeiam e não dá para entender isso, não dá para entender mesmo. É um amor que transcende o tempo, porque mesmo depois de morta, ela ainda é o amor da vida dele, mas a forma como ele alega amar ela, no mínimo, é estranha. No mínimo. E a forma como o Heathcliff reagiu a tudo que ele recebeu dessa família transcendeu gerações, a ponto dos filhos, depois, com o tempo, sofrerem isso. Que esse romance aqui da Emily Brontë é narrado em primeira pessoa, pelo senhor Lockwood, que foi o locatário de uma das propriedades que ficou com Heathcliff, chamada Granja dos Tordos, que ele aluga e a partir daí ele vai conhecer o seu senhorio, que é o Heathcliff, que mora na propriedade Wuthering Heights, que é traduzido para o português justamente o título desse livro, O Morro dos Ventos Uivantes. E ao conhecer ele, em passar a noite nessa casa, ele já começa a ter um contato com a história dessa família. É quando ele conversa com a Nellie Dee, que foi criada das duas famílias e agora do Sr. Lockwood, que ele começa a entender realmente o que foi que aconteceu por toda a jornada do Heathcliff, bem como das famílias que estiveram envolvidas com ele até aquele ponto, e foi até uma forma do leitor também se situar na história. O romance funciona como uma história dentro da história. Ele é bem imersivo,
mas ao mesmo tempo ele é desgastante emocionalmente. E depois dessa leitura aqui, a gente precisa entender que esse romance aqui ele não pode, em hipótese alguma, ser romantizado. A gente tem que ter uma certa idade para ler esse livro, que faz com que você realmente repense como o ser humano consegue ser tão complexo, como é difícil lidar com as emoções, principalmente com os traumas. Duas perguntas acabam incomodando bastante quando a gente lê esse romance. Uma delas é por que o senhor Earnshaw resolveu, de repente, adotar o Heathcliff, se talvez ele nem fosse mesmo fazer parte dessa família como um todo. E uma segunda pergunta que até hoje me incomoda, quem era Heathcliff antes de Wuthering Heights? Essas duas perguntas até hoje me incomodam bastante. Com certeza, acho que incomoda bastante os leitores, mas apenas Emily Brontë poderia responder essas perguntas para gente. Essas perguntas acho que vão incomodar por muito tempo. Se você curtiu esse vídeo até aqui, me conta aí nos comentários o que você achou desse livro, esses personagens aqui mais te marcou e o que você realmente achou desse romance, se você concorda com ele, se o Heathcliff é realmente um apaixonado ou o maior gaslighter da literatura. E até o próximo vídeo, gente. Tchau. Até a próxima oportunidade.